Vamos falar do Botafogo. O Botafogo tem um duelo muito importante amanhã. Aliás, que semana do Botafogo, hein? Joga amanhã contra o Estudiantes, um jogo essencial aí para permanência, a briga aí na Libertadores, no grupo, e depois pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer a Débora Gares para falar do Botafogo, que vai ter uma dificuldade. Os reforços são basicamente... Os reforços não, né? As ausências que o Renato Paiva tem para o jogo de amanhã são basicamente as mesmas que ele já tinha contra o Internacional, né? Bem-vindo ao Tá1. É isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. São os mesmos nomes e o próprio Renato Paiva confirmou depois da vitória sobre o Internacional que esses nomes devem desfalcar nos dois jogos, amanhã contra o Estudiantes e contra o Flamengo. A gente está falando do zagueiro Barbosa, que está tratando um problema no pé esquerdo e que seria titular, né? Faz falta, inclusive, a experiência dele. E também o Savarino, que é, logicamente, um dos destaques desse time, né? Tá tratando um problema na coxa. Problema similar tem o Matheus Martins, atacante, que seria uma opção, talvez, ali para um segundo tempo, né? Para o Renato montar o time. Não vai poder contar com esses jogadores mais uma vez e não vai poder poupar também não, né? A nossa expectativa é de que ele use força máxima, porque, como você disse, é um duelo decisivo para o Botafogo. O Botafogo, nesse momento, está em terceiro lugar no Grupo A com 6 pontos, atrás do Estudiantes, que é o líder com 9 pontos, e da Universidade do Chile, que é vice-líder com 7 pontos. E aí o que acontece? Se vencer, o Botafogo pode até entrar na zona de classificação para o mata-mata, ficar ali entre o primeiro e o segundo lugar, mas se perder e a Universidade do Chile vencer o Carabobo, que é o lanterna desse grupo, o Botafogo acaba eliminado da competição, ainda com uma rodada de antecedência. Então, assim, é uma situação complicada. No momento, o Botafogo só depende de si. Tem esse confronto com Estudiantes, depois enfrenta a Universidade do Chile em casa, são 2 jogos em casa, vencendo, tudo certo. Mas é isso que a gente falou, não pode derrapar de jeito nenhum. O último treino visando essa partida está marcado para hoje à tarde, 4h30, aqui no estádio, né? Já para fazer até um certo reconhecimento, né? Para já aclimatar, adaptar para esse jogo. O grupo, logicamente, está empolgado, embalado depois da goleada do final de semana. 4-0 sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E o trabalho agora é para motivar a torcida também, né? A gente chamou muito a atenção o fato da gente ter tido menos de 8 mil torcedores aqui no estádio Newton Santos no final de semana. Tudo bem que era Dia das Mães, um horário ruim, era de noite, estava chovendo, mas enfim, menos de 8 mil pessoas realmente chamou a atenção. Para esse jogo espera-se muito mais. A última parcial divulgada ontem era de 17 mil pessoas. E a torcida organizada já está preparando festa, mosaico diferente, bonitão, para justamente poder aí abraçar o time nesse compromisso complicado, numa semana que, como você disse, tá cheia, bem turbulenta pro Botafogo. O jogo é amanhã, 9h30 da noite, vamos ter transmissão ao vivo na Globo. Os trabalhos hoje encaminhados, normalmente saindo do treino, o grupo já vai pra concentração para ficar aí pensando nesse jogo, nesse compromisso. Não pode dar mole de jeito nenhum, Joana. Boa, Débora. A gente vai ficar de olho nessa preparação do Botafogo, transmissão da TV Globo. Provavelmente amanhã a gente vai trazer mais informações desse provável time. Muito provavelmente o que ele botou em campo ali contra o Internacional, porque tá dando certo. Tá dando certo. Débora, obrigada pela sua participação. Na verdade, dentro das possibilidades, né? Tá dando certo, porque realmente o elenco do Botafogo é mais curto e tem muitos desfalques, né? Vamos falar do Cruzeiro? A melhor cobertura está aqui. Já passamos então por Fortaleza, São Paulo e agora Rio de Janeiro com o Botafogo, que amanhã recebe gente grande, hein? Estudiantes e também em partida decisiva. Mas é um Botafogo que parece embalado, Jufo. É isso, Bruno. Bom dia a todos os amigos do Sport Center. Um Botafogo que chega embalado depois da goleada por 4-0 sobre o Internacional no final de semana, com um quarteto de ataque de Cuiabano, o Igor Jesus, Jefinho e também o Arthur. Parece que vai ser mantido para esse jogo decisivo contra o Estudiantes amanhã às 9h30 na tela da ESPN e do Disney+. Botafogo já vai entrar em campo sabendo a real situação do grupo, porque hoje a Universidade de Chile recebe o Carabobo, que só tem 1 ponto, é o lanterna do grupo, jogo no Chile, então muito provavelmente a Laú vai conquistar a vitória, vai chegar a 10 pontos e vai ficar a 4 do Botafogo. Então, se perder para o Estudiantes, combinado com uma vitória
hoje da Laú, o Botafogo pode estar eliminado aí na quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O alvinegro evita pensar nisso e está focado para essa decisão contra o Estudiantes. Renato Paiva deve manter a equipe que goleou o Internacional no final de semana e segue com aquela lista de desfalques grandes, né? 5 jogadores muito importantes no plantel do Botafogo. A dupla de zaga titular, o Barbosa e o Bastos, estão fora. O Bastos já está há mais tempo fora. O Barbosa agora é uma novidade na lista de lesionados, né? Há pouco tempo ele teve uma lesão muscular. O Savarino também segue fora com uma lesão muscular, assim como o Matheus Martins também estão fora dos relacionados. E o Mastriani, que vinha formando a dupla de ataque com o Igor Jesus, também segue fora do time. Todos esses jogadores não vão para essa decisão contra o Estudiantes e nem para o jogo contra o Flamengo no final de semana. No lado do argentino, Guido Carrillo, que fez o gol de 1-0 na vitória do Estudiantes sobre o Botafogo lá na Argentina, está com uma lesão muscular grau 3 e também está fora, nem viajou aqui para o Brasil. O Estudiantes faz uma última atividade hoje em Buenos Aires e chega no início da noite aqui no Rio de Janeiro para essa partida muito importante contra o Botafogo, que você vai conferir aqui. Eu tenho certeza que o Bruno vai estar na audiência na tela da ESPN e do Disney Plus, amigo. Até porque é rodada dupla, tem o Flu, não é isso, Gil? Foi antes na Sul-Americana e na sequência o Botafogo então na Libertadores. E aí na Botafogo recebe o Estudiantes brigando. O Botafogo precisa da vitória sim, porque o grupo também está, de certa forma, embolado. Tudo bom, Gilfô? Bom dia. Bom dia, Suma, amigos do 360, é o Grupo A da Libertadores, está bem embolado ali, Botafogo, Estudiantes e Universidade de Chile brigando por 2 vagas, o Carabobo já com 1 ponto ali vai sobrar, e o Botafogo já vai entrar em campo amanhã contra o Estudiantes sabendo mais ou menos o que precisa fazer. Lógico que o Botafogo tem que vencer para poder até mesmo sonhar com a liderança do grupo, vai que a Universidade de Chile acaba perdendo para o Carabobo, é o que é pouco provável, mas é uma possibilidade. A Universidade de Chile joga hoje contra o Carabobo, então amanhã o Botafogo já entra em campo sabendo a situação real do grupo. E para assumir a liderança, para passar os Estudiantes, o Botafogo tem que vencer por 3 gols para passar nos critérios de gols marcados e saldo de gols ali, onde o Botafogo perde para a equipe argentina. Então o Botafogo precisa dessa vitória para poder pelo menos ir para a segunda colocação, passar os Estudiantes, já que muito provavelmente a Universidade de Chile vai vencer hoje o Carabobo, que é o lanterna do grupo, com só 1 ponto. Renato Paiva quer aproveitar o bom momento do time depois da goleada sobre o Internacional por 4-0 e deve manter aquele quarteto de frente que deu muito certo, né, com o Cuiabano fazendo o ataque junto com o Igor Jesus, o Jefinho e o Arthur pelas beiradas ali, formando aquele sistema com 4 atacantes, bastante mobilidade e muita pressão na saída de bola da equipe adversária. Botafogo não vai contar com uma lista de jogadores lesionados e muito importantes para a equipe. A dupla de zaga Barbosa e Bastos segue fora também. O Bastos já está fora há um tempo com um problema no joelho. O Barbosa agora também com um problema muscular também não joga. Matheus Martins também com uma lesão muscular segue fora da equipe. Savarino também com uma lesão muscular segue fora. E o Mastriani, que tinha entrado nesse novo esquema do Renato Paiva no 4-2-2-2, 4-4-2, não sei como você entendeu, o Mastriani estava formando a dupla de ataque com o Igor Jesus e também está fora com uma lesão, e por isso que o Cuiabano ganhou essa vaga na frente junto com o artilheiro do Botafogo no ano, o Igor Jesus. E agora o Botafogo chega para essa partida muito importante contra o Estudiantes, tentando uma vitória. No lado argentino não anda nada bem não. No final de semana o Estudiantes foi eliminado pelo Rosário Central no torneio Apertura, então está fora dessa competição. Só tem aí nos próximos dias os 2 jogos da Libertadores, contra o Botafogo e contra o Carabobo, para fazer. A equipe argentina não vem numa boa fase e também não vai contar com o atacante Guido Carrillo, que está com uma lesão muscular grau 3, vai ficar cerca de 2 meses parado. A gente lembra, foi o Guido Carrillo que fez o gol do Estudiantes na partida lá na Argentina contra o Botafogo, naquele frango do John, e o Botafogo acabou perdendo aquele jogo. A expectativa da diretoria aqui, Suma, é conseguir fazer com que a torcida emplaque e tente transformar o Nilton Santos no Caldeirão, que foi no ano passado, né, que ajudou bastante o Botafogo na campanha da Libertadores. Mas até agora só 17 mil ingressos foram vendidos. A diretoria tem feito campanhas aí nas redes sociais, chamando a torcida para essa partida muito importante do Botafogo, que precisa vencer para tentar sair da 3ª colocação e chegar na última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, pelo menos em segundo, brigando por uma vaga direta ali com a Laú na última rodada aqui no Nilton Santos, amigos.
Valeu, Jufo, muito obrigado pelas informações. Você segue ao longo da nossa programação também, né? Já trazendo todo o clima aí desse jogo com transmissão da ESPN e do Disney Plus. O Biratã Leal estará nessa ao lado do Hamilton Rodrigues e do Zé Elias. E do próprio Jufo. Jufo, coitado, que tá de cabeça quente, né? Torcedor Southampton. Ah, tá. Essa temporada foi pesada pra ele. Que era o sol do Rio de Janeiro. Não, ele tá na sombra lá, ele tava na sombra no estádio. O Botafogo, a torcida não compareceu no jogo do fim de semana, né? A vitória goleada do Botafogo. Então a expectativa é de que o torcedor possa comparecer para ajudar, porque o time precisa vencer. Era um momento difícil, Biratã. Eu fiz o jogo contra a vitória por 2-1 no final agora. Gol do Cuiabano, pela Libertadores, a rodada passada, né? Carabobo. Quando Carabobo. Boa, Dom, aqui na Venezuela. Mesmo estádio que o Vasco perdeu de 4-1, foi o mesmo estádio. Era um momento difícil, o time não vencia fora de casa, a torcida estava pressionando, o Renato Paiva segue contestado, mas acho que mais. Não sei se o time chegou a virar a chave, o Biratã. Mas colocou, viu, professor? Colocou a chave para tentar virar, para tentar jogar para trás. Se não vira ali, nem chave tinha para não, é que assim... Tô errado, Biratã? O Botafogo, ele tem momentos ali, né? A temporada do Botafogo não é boa no geral, mas tem alguns momentos, né? Eu ainda acho que o melhor jogo do Botafogo foi justamente o primeiro jogo do time completo contra o Fluminense no Carioca, que joga muito bem. Agora, a vantagem dessa formação, que não é a formação principal do Botafogo, porque não tem a dupla de zaga, mas principalmente não tem o Savarino. O Savarino, se tiver condição de jogo, ele é titular, né? Mas essa formação que o Renato Paiva achou para esse jogo, que é o 4-4-2, né? Mas só que na linha de meio de campo tem o Cuiabano e o Jefinho como os meias abertos, dá muita velocidade e que recupera um pouco a característica de jogo que era marcante do time do Botafogo na temporada passada, né? O time do Arthur Jorge, e acho que é um jeito que o Botafogo se sente confortável jogando, só que precisa conseguir a formação que emplaque essa velocidade, né? Perdeu o Luiz Henrique, isso faz muita falta, faz muita diferença nisso. Agora, falando a questão do público, não dá para aceitar esse público. O público que o Botafogo teve no jogo contra o Inter, tudo bem, o time não estava bem, não dá para... Aí eu não tô querendo culpar o torcedor só do Botafogo, tá? Porque tem gente que vai ter seus motivos para não ter ido e podem ser motivos plenamente legítimos. Cada um vai ter o seu motivo para não ter ido. Agora, como um todo... O clube Botafogo, a diretoria, tem que trabalhar uma relação com a sua torcida que você dê mais motivo para o torcedor ir para o estádio, que você convença mais gente a ir para o estádio. Afinal, você é o atual campeão da América e brasileiro. Cara, 6 mil pessoas. Teoricamente, não tem como o Botafogo já perder tão rápido aquele clima de lua de mel de quem acabou de conquistar muitos títulos. O Botafogo vai jogar o Mundial de Clubes daqui a pouco. Né? Então, assim, o Botafogo tinha que estar com uma relação com a torcida, e isso se perdeu quando vários jogadores começaram a ir embora. E acho que a diretoria não foi hábil em conseguir manter essa conexão. E acho que muito torcedor se desconectou rápido do time. E tanto é que a gente teve isso públicos baixos. Pô, só 17 mil vendidos para um jogo decisivo. Esse é o jogo para o torcedor ir lá. Espero que vai nas próximas... 30 horas, né? Sei lá quantas horas faltam até o jogo. Tem uma mobilização aí para levar pelo menos perto de 40 mil pessoas para esse jogo. Não é possível, 17 mil. O Botafogo precisa vencer o jogo. O Botafogo precisa pagar na mesma moeda em casa contra os rivais diretos toda a pressão que ele teve nos jogos fora e que perdeu. Você falou o grupo está meio embolado, está muito embolado também por culpa do Botafogo. Não trouxe um ponto contra os dois rivais diretos do grupo. Contra o Estudiantes o jogo poderia ter sido 0-0 ou 1-1, porque... Mas não trouxe. E agora não foi superior ao Botafogo. E o gol que o John tomou era altamente evitável. Mas o fato é que o Botafogo não vai poder pagar na mesma moeda em termos de pressão. Por mais que melhore esse público, é um público muito aquém do que os grandes clubes brasileiros estão trazendo em média em grandes momentos como esse, né? A boa notícia é que eu acho que o torcedor voltou a ter motivos para comparecer que vem de dentro do campo. O Botafogo está ensaiando voltar a ser o Botafogo da transição. Com 2 jogos em casa, contra esses 2 rivais. Se passar por aí, eu acho que chega bem, chega com uma condição muito boa para os mata-matas de Libertadores. Mas precisa passar e tem que contar com a torcida para isso. E aí eu acho que é um ponto positivo para o Paiva, né? Porque da questão de enxergar a questão tática, tentou lá com os 3 volantes, a coisa não estava fluindo também. Enxergar as possibilidades que você tem dentro do atual elenco e encontrar soluções até com ausência importantíssima. Para mim o Savarino é o principal jogador do time hoje. E aí a ausência dele faz uma diferença tremenda e você encontra soluções. Às vezes o ataque ficava muito isolado, né? O Igor Jesus, que é
ganhou bastante, mas você tendo 2 atacantes, acho que também isso acabou fortalecendo. Mas o começo foi tão acidentado muito por conta do planejamento que o time teve para a temporada, né? Não dá para imaginar que vai chegar o técnico e vai ter a solução imediata como se o ano passado fosse regra. E a questão até do caráter importante desse jogo, tem que destacar que houve evolução do adversário também, porque no primeiro jogo lá em La Plata, era o Botafogo pressionado e o Estudiantes a mesma coisa, porque tinha perdido de lá 1 em casa, não vinha numa boa sequência. Era o momento mais contestado do Eduardo Domingues, né? O técnico que está há 2 anos, ganhou 3 títulos à frente do Estudiantes, mas vinha lidando com pressão e agora consegue 2 vitórias importantes. É um time qualificado, tem um bom meio de campo, né? Ascaciro é um baita jogador, até com trajetória no futebol europeu. É um jogo pesado, assim, porque o outro lado também tá num momento melhor. Essas 2 equipes apresentaram uma melhora em relação a quando elas se enfrentaram na Argentina. Vamos seguir no Rio? Cícero Melo, já citado outrora neste programa. Corinthians 2-1, o empate do Grêmio com o Bragantino 1-1. A virada do Vitória sobre o Vasco 2-1, a vitória do Flamengo sobre o Bahia 1-0. A goleada do Cruzeiro na estreia de Antônio Oliveira como técnico do Sport 4-0. 1-0 Palmeiras no São Paulo, a virada do Galo para cima do Flu 3-2, Botafogo 4, Inter 0 e ontem o 0-0. Time da rodada para você, maestro? Botafogo. O Botafogo, mesmo com os problemas do Inter, né, de jogar com o time desfalcado, acho que dessa vez o Paiva não reclamou da pontaria nem da eficácia do seu ataque, porque ele vivia todo o jogo e dizia a mesma coisa. Criamos e não finalizamos. E dessa vez conseguiu. Você ganhar de 4-0, golear um time como é o Inter, mesmo desfalcado, acho que tem uma importância grande. 4 gols bonitos. 2 deles serão candidatos a gol da rodada. Time da rodada para você, Felipe? Bom, como falei no fechamento, eu poderia ir de Fortaleza, porque o Fortaleza fez um grande jogo contra o Juventude. Repito, o Fortaleza, desde o início, já mostrava que iria matar o jogo no primeiro tempo. De fato, o que aconteceu. O próprio Cruzeiro. Mas pela grandeza do jogo, 2 grandes clubes, como são Botafogo e Inter, eu fico de Botafogo e Inter. Para você, Eric? Botafogo também, eu tinha dito já no fechamento, né? Eu acho que quando você ganha de 4-0 de um time contra o Inter, você fez muitas coisas boas, muito mais coisas boas do que ruins, né? Eu acho que isso pesou a favor do Botafogo. E só golaço, né, cara? Só golaço. Só golaço. Um monte de lateral esquerdo jogando, que os caras estão bem pra caramba. Maestro gosta, um monte de lateral esquerdo jogando. Que ele achou, né? Foi a receita que ele achou também. Pra não tirar bem. o Cuiabano e o Alex Telles, que parece que tá recuperando. Exatamente. E a força desse Cuiabano, né? Que jogador forte, e eles estão se completando. Ele arrasta mesmo. Vamos eleger o gol da rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Ai, pulei a seleção. Pochettino. Eu pulei a seleção da rodada. Foi mal, galera. Pochettino. Vamos tirar do ar. Vamos pra seleção da rodada. Foi mal. Culpa minha. Ninguém me deu esporro aqui no ponto. Ninguém falou, pô, seu idiota, eu pulei. Foi mal. Tá com a moral do Ancelotti. Tá com a moral do Ancelotti, tá certo. Foi mal, falha minha. Eu pulei a seleção da rodada. Vamos agora. Pode dar esporro aqui, cara. Foi falha minha mesmo. Vamos à seleção da rodada. Escolha dos editores do programa. O John foi o goleiro. 3 defesas importantes quando o jogo ainda estava 1-0. E no início do segundo tempo também fez uma ótima defesa em chute do Tabata. Elegemos John, o goleiro da rodada. Giai é o lateral direito. De novo. Mais um bom jogo do Giai, hein? Mais um bom jogo. Nossa zaga tem o Léo Ortiz do Flamengo, ganhou todas as disputas na defesa, desarmou quando o Gerson perdeu uma saída de bola. No ataque, quase fez um gol de cabeça, acertando o travessão. E o Gustavo Gomes, fazendo uma partida segura, com 2 desarmes precisos e ainda uma chance de cabeça perigosa no ataque. Nosso lateral esquerdo é o Alex Telles, autor dessa pintura no Newton Santos, fazendo a dobradinha com o Cuiabano. Fechamos a defesa no meio-campo. O Marlon Freitas deu 2 assistências preciosas do campo de defesa para o ataque. Uma para o Cuiabano, uma para o Arthur. Talvez tenha lembrado os melhores momentos dele na temporada passada, assim, né? Alá Felipe Melo, hein? Aquele momento. Alá Felipe Melo. Pochettino fez a sua melhor partida na temporada, com um gol, uma assistência, dominou o meio-campo, representando o Fortaleza aqui na goleada da rodada. Matheus Pereira marcou os 2 primeiros gols dele na temporada e ainda deu um grande passe para o gol de Caio Jorge.
Renato Kaiser, ele entrou no intervalo, estreia dele, fez 2 gols e virou o jogo. Voltou de contusão. Com um jogador a menos. Eu trabalhei nesse jogo, foi uma vitória maiúscula do Vitória. O Lucero também representa o Fortaleza, fez 2 gols, deu uma assistência na goleada de 5-0 sobre o Juventude. E o Caio Jorge aparece em mais uma seleção da rodada. Deu muito trabalho à defesa do Sport, marcou um gol, cabeceou uma bola na trave, deu uma assistência. E como técnico, a gente poderia ter ido de Paiva, fomos de Thiago Carpini, porque as alterações que ele fez no jogo foram fundamentais no resultado, tendo o Vitória um jogador a menos. Então foi a nossa escolha do Thiago Carpini. Nossa seleção tem o John, goleiro, o Giai pela 3ª vez, Léo Ortiz pela 3ª vez, Gustavo Gomes 2ª vez, Alex Telles, Marlon Freitas 2ª vez, Pochettino, Matheus Pereira, Kaiser, Lucero, Caio Jorge 3ª vez e o Carpini como técnico. A gente abre agora o livro de reclamações para as queixas e críticas e quem faltou e quem sobrou, na opinião de vocês. Eu estou junto com a galera que formou. Eu faria um voto pro Cuiabano. Eu acho que o Cuiabano faria um voto. Poderia ser o Cuiabano. Tem que botar ele em algum lugar aí, mas também tá bem paga a seleção aí. Eu deixaria o John também porque ganharam o jogo. Porque em termos de defesa, eu vi defesa também difícil. A do Fábio, né, que foi um negócio maravilhoso. Muito difícil, mas o John ganhou o jogo, né? Ganharam o jogo, então assim... Acho que tá bem informado. E bacana o voto pro Carpini, eu acho, porque realmente ele mudou o jogo, cara. Mudou o jogo, ele conseguiu fazer com que nem parecesse que o Vitória tinha um homem a menos. Exatamente, o cenário totalmente adverso, né? Porque assim, começa o jogo, termina o primeiro tempo perdendo de 1-0 com um jogador a menos. E eu acho que o jogador mais criativo do time, que é o Mateuzinho. Exatamente, nem tão pouco o Felipe, no caso, que era o treinador do Vasco no momento, ali esperava que ele fosse fazer essas alterações e vir pra cima do Vasco, que deram certo, realmente mudou. A equipe da seleção tá afiada, hein? De olho em todos os jogos. E agora a gente vai, agora sim, apresentador, eleger o gol da rodada 8. Aqui estão os candidatos para vocês. O Pochettino, que marcou o 3º do Fortaleza. Deixadinha de Lucero e chute colocado no ângulo. O goleiro pulou pro pular. Nem se vai... Matheus Pereira recebeu esse presente e aproveitou. O pessoal gosta de drible no goleiro. Eu gosto também, sabia? Eu acho bonito o gol quando você dribla o goleiro. A decisão tomada rapidamente ali, né? De dar um corte no goleiro. E levou pro pé que não é nem bom, né? O direito. Né? Rubens! Olha a sapatada de fora da área. Bem no momento que a torcida do Atlético estava... Time sem vergonha. Time sem vergonha. Time sem golaço! Um golaço desse. Rubens, do Galo. O Cuiabano não entrou na seleção da rodada, mas o gol dele é candidato. E é o que vem na sequência. Marlon Freitas, Cuiabano, gol. Que batido. Aqui, ó. Três toques na bola, né? O lançamento, ajeitado e o chute. Cuiabano, de novo para vocês. E o 4º gol da goleada do Botafogo, de Alex Telles. Tabelinha, a bola vai sobrar para ele. Ele pediu, recebeu e mandou. Aí, Maestro, 3 laterais esquerdos, né? Rubens, Cuiabano e Alex Telles. Acertaram 3 chutes daqueles... de manual. Na enquete que a gente fez na internet, o Rubens foi o vencedor, larga com 1 voto. Qual o gol da rodada para você, maestro? Rapaz, é até pela situação. Chamar de ser vergonha e depois sair pra galera. Rubens. Que chute que ele acertou. O Cuiabano e o Alex também tiveram um aproveitamento, mas a situação do Rubens ali, né, favoreceu para que ele pudesse sair sem ser vilão, né? Um chutaço daquele. Rubens, o voto do maestro e o seu, Felipe? Eu iria de Cuiabano, pela plasticidade da jogada. Assim, o passe do Marlon, ataque o espaço, fazer o controle com a cabeça e o chute meio com o externo do pé, assim, pegando meio 3 dedos e tudo, assim, um belo gol. Mas, devido às circunstâncias do momento do jogo, eu vou de Rubens. Torcida gritando, time sem vergonha, o time perdendo o jogo. E ele tira realmente um chute daquele dali indefensável e faz gol no Fábio, que é um grande goleiro. Realmente
Pra mim, Você imagina se ele erra naquele momento o chute, ele vai pra cima. Vai pra cima. A iniciativa e a coragem dele. Exatamente, tudo isso influencia para o voto. Eu vou votar, então, já venceu o Rubens. Eu vou dar, então, um voto para o Cuiabano, que ele não entrou na rodada, mas na seleção e nem o gol, mas eu acho que ele merece ser lembrado, assim. O gol é espetacular do Cuiabano também, pelo que ele vem desempenhando a favor do Botafogo. Fez o gol da vitória no meio da semana contra o Carabobo, que deixou o time vivo na Libertadores, e fez esse gol antes. Eu gosto do diretor, vou te dar uma missão, diretor. Pega de ontem, que hoje não está aqui, pega de ontem, então, o nosso material que tem a torcida gritando, time sem vergonha. A gente mostra assim que der, para registrar o gol da rodada, porque o voto... foi um voto com sonoplastia, né? Não é só a estética do gol. Votaram na história do gol. Então pega a história de ontem. Pela coragem dele de fazer aquilo. E a gente exibe assim que tiver a personalidade. Você sabe, qualquer outro jogador podia tocar de lado aquela bola ali, né? Então você já tá xingando, bobo, não, toca de lado. Agora o Cuiabano, assim, os mínimos detalhes que fazem a diferença, né? Antes o Telles tinha feito o gol, não. Tinha feito um gol antes, não me recordo quem, que foi basicamente igual. O Marlon Freitas, ele dá o lançamento. Arthur fez o gol. O Arthur, ele ajeita com a cabeça, né, e faz o gol. E o Cuiabano também, assim, o momento dele de ajeitar com a cabeça, sem perder a velocidade, ajeitando o corpo para chutar de fora da área, assim, o gol realmente foi muito bonito também. Posso rodar já, né? Então, o gol da rodada para vocês. Só um segundinho? Podemos rodar depois do craque, então? Vamos ao craque, depois a gente roda o gol da rodada. Vamos eleger o craque da rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Aqui estão os candidatos. Pochettino, do Fortaleza. Um gol e uma assistência. Representando o time que conquistou o placar mais elástico da jornada. Fortaleza voltou a jogar lá no seu estádio, né? E o Pochettino também não vinha sendo muito aproveitado nessa temporada, né? Pelo... Lucero. Toquezinho esperto, hein? Consciente, hein? Ó, ele toca e já olha. Renato Kaiser. Entrou no intervalo e marcou... eu tô lendo o craque da rodada. Renato Kaiser, craque da rodada. Entrou no intervalo para marcar 2 gols na virada do Vitória sobre o Vasco. Matheus Pereira. Representando o passeio do Cruzeiro em cima do Sport. E o Marlon Freitas, dono de 2 assistências belíssimas e voltando à grande fase que ele viveu no ano passado. Então, nossos candidatos são, passando a régua aqui, Pochettino, Lucero, Kaiser, Matheus Pereira e Marlon Freitas. A gente submete esses votos para a enquete, a mesa pode votar em quem bem entender. E na enquete, para craque da rodada, deu Matheus Pereira. Para você, quem é o craque da rodada, Eric? Renato Kaiser. Eu acho que é o cenário mais difícil para o cara voltar de contusão, entrar no intervalo, o time perdendo por 1-0 em casa, uma baita pressão, e você vai lá e faz 2 gols. Eu acho que, não sei se é o craque da rodada, mas ele é o destaque da rodada para mim, e aí a gente dá o nome de craque da rodada para mim, Renato Kaiser. Para você, Felipe? Para mim, Renato Kaiser também. Assim, voltando de lesão, fazendo 2 gols super importantes para ele e para o Vitória. Depois do primeiro tempo do Vitória muito abaixo, de estar com um homem a menos. Então, assim, foi o craque. Para mim, com diferença, foi o cara que definiu o jogo com 2 gols. Maestro? Eu vou dar uma moral pro Marlon Freitas, que não vinha fazendo... Quer dizer, estava até abdicando desses lançamentos preciosos que ele faz, que fez o Botafogo ano passado. E ele foi um dos responsáveis, né? Com a participação no gol do Arthur e depois do Cuiabano. Ok. Renato Kaiser foi eleito craque da rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Um craque com contexto, né? Como a gente está falando, não é só a exibição técnica dele, mas o contexto do jogo. Renato Kaiser eleito, portanto, o nome da rodada 8. E na sequência eu mostro o gol da rodada, porque é também a história de gol da rodada, o gol do Rubens.
eleito hoje no Seleção o gol da rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Agora protestos do torcedor atleticano contra o time em campo. Gritos de vergonha, vergonha. Rubens chegou em boas condições para finalizar, bateu, golaço! Gol de Rubens! Beleza, gente. É uma das imagens do campeonato, né? Quando a gente chegar lá em dezembro, vai fazer uma retrospectiva do campeonato. Vai lembrar disso aí, né, cara? É espetacular demais, cara. E o meu fogão, hein, divulgou os bastidores da vitória em cima do Internacional. Vamos ver como é que foi. Nada melhor do que uma goleada para elevar a moral do time. Começou lá, o jogo passado, hoje de novo, quarta-feira de novo, e assim a gente vai. Um passinho de cada vez. Bora, todo mundo junto. A vitória por 4-0 sobre o Internacional fez o Botafogo começar a semana leve na preparação para encarar os Estudiantes amanhã, às 9h30 da noite, no Newton Santos. Para o confronto decisivo, o alvinegro terá os desfalques de Savarino, Barbosa e Matheus Martins. Mesmo sem peças importantes, o técnico Renato Paiva segue elogiando a evolução do elenco. Nós entramos muito bem no jogo, na minha opinião, dinâmicos, e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente. Mas também não é fácil, porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam. Um Botafogo buscando embalar e que promete ter clima de decisão quando a bola rolar no Newton Santos. E é decisão mesmo, Vene Casagrande. Esse jogo pro Botafogo é amanhã contra o Estudiantes. E o Botafogo precisa vencer e vencer bem, porque aí chega um momento da competição que se você não fez o seu trabalho, que é estar em primeiro, esse é o trabalho, né? Sim. Você começa a pensar em saldo de gols, Vene Casagrande. E é isso que o Botafogo... E talvez esse 4-0 em cima do Internacional, que é um time que a gente fala aqui, que tá jogando bem, que... tinha muito desfalque, o Botafogo também, mas que briga, a gente botou o Inter aqui brigando na temporada por títulos. Então, assim, chegar de uma goleada tão confortável já dá um gás diferente para esse time do Renato Paiva, né, ô Venê? Foi o que eu falei ontem, essa vitória em cima do Internacional não foi importante apenas no Campeonato Brasileiro, mas foi importante também pensando nesse duelo com Estudiantes pela Libertadores. Porque imagina você se tivesse acontecido ao contrário, se o Internacional tivesse vencido por 4-0 o Botafogo dentro do Newton Santos. Como é que o Botafogo chegaria para esse duelo? Assim como o Internacional vai chegar para o duelo importante também na Libertadores. Porque eles têm um duelo importante pela Libertadores. Então é óbvio que essa vitória colabora e ajuda demais no ânimo, até mesmo para os torcedores comparecerem ao estádio Newton Santos. Isso ajuda demais. E assim, independentemente do momento que o Botafogo esteja vivendo, que é um momento irregular, começo de trabalho do Renato Paiva, muitos torcedores fazendo protesto pela saída do Renato Paiva, eu acho que é uma virada de chave importante para esses jogadores. Eu acho que o Botafogo tem condições sim de vencer o Estudiantes, não sei se por uma goleada, pensando em saldo de gols como você mencionou, mas eu vou no mesmo discurso que eu utilizei sobre o Vasco. Eu acho que tem que vencer. E aí depois, durante o jogo, você pensa se tiver a possibilidade de fazer um placar mais elástico. Tem que vencer, tem que fazer os 3 pontos, pensando na tabela da Libertadores da América. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Antes de sair, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui e fazer um trabalho. Um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém espera a gente, tá? Nós temos aqui em cima o Live Pix, né? Você manda mensagem de áudio ou de texto pra gente. E ali em cima é o nosso Pix do canal, rafagames10@gmail.com, tá? Obrigado aí pra todos que mandaram Pix pra gente. Ajudaram muito, tá? E também é nosso e-mail de contato. Se você mandar proposta aí de parceria, de patrocínio pra gente, manda lá que a gente troca uma ideia e conversa e fecha uma parceria bacana para ambas as partes aí. Pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.